Eu viajei muito, eu fui para os Estados Unidos, fui para Argentina, fui para Brasil, viajei acho que todos os portos. Então, assim, coisas boas que você leva e tem coisas que não são tão boas. Então, mas você filtra para sua vida, né? Não só pro profissional. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sem Calado Podcast, aqui onde você navega por várias histórias através de grandes personagens. E o personagem de hoje já atua bastante tempo na área, é uma pessoa bem conhecida, mas antes de apresentar ele, eu vou fazer aquelas menções aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer. Um abraço pessoal da Intertrans, o Steve, a Camila e o Rodrigo Gomes, para o Pedro Assis da PGLock, Fabiane Léo da Oliveira Reparos, Rafael Lima da SOC, Marcelo Pousada da Videira Engenharia, Dr. Fábio Gentil da Gentil Advogados, pessoal da eProfessional, Luizinho e Elienay, pessoal da Delize Salgateria e Poços Portal de Santos. Mas vamos lá, falando do nosso convidado de hoje, ele que já atua há muito tempo já, principalmente na área de containers, na parte de manutenção e reparo, controle de equipamentos. É um cara bem conhecido na área. Seja muito bem-vindo a bordo, Jairo Xavier. Prazer aí estar aqui contigo hoje, no programa aqui Sem Calada. Prazer aí enorme compartilhar um pouco aí da vida aí do container, da logística, de tudo. E Jairo, há quanto tempo você atua já nessa área? Deve estar quase nos 28 anos, por aí, 29 anos. Mas você começou já nessa área ou não? Não, comecei bem novo, era novo, arrumei um emprego, minha mãe que conseguiu para mim na época. Eu comecei como office boy na Vasco da Gama, uma empresa que tem de turismo lá na cidade. Sim. E era office boy, fazia serviços gerais. Hoje, por exemplo, eu tenho a cidade de Santos, ali o centro, eu conheço tudo baseado naquele serviço de office boy que a gente rodava o centro, banco, todo mundo fazia banco, aí tinha que levar passagem para um, levar passagem para outro. Eu fazia muito levar passagem para o Santos Futebol Clube, que é o meu time também. Uhum. E a gente ia lá direto, levava passagem, era tudo aqueles bloquinhos de antigamente, né? Uns bloquinhos pequenininhos com o nome do passageiro. Ia entregar as passagens, aí fiz amizade lá dentro do Santos, chegava lá, ficava dentro da parte onde ficava a presidência, esperando para pegar a parte das assinaturas. Aí teve um belo dia que eu falei, pô, eu sou santista, não dá para descolar uma camisa. Aí ganhei umas 4, 5 camisas nessas brincadeiras aí de ficar levando passagem, mas assim, é um aprendizado grande com relação a parte assim de conhecimento, de começando o trabalho, desde pequeno. Eu tinha, sei lá, 14 anos, naquela época podia trabalhar, não tinha problema, assim, já era acho que registrado na época. E assim, era um baita de um conhecimento, né, porque você trabalhando ali com a parte de viagens, tudo, câmbio, e assim, é uma empresa que me proporcionou conhecimento ali do centro, de primeiro emprego, que antigamente era tudo mais difícil, né? Então, assim, eu me lembro que minha mãe falou com alguma pessoa que indicou diretamente, eu fui lá, falei entrevista, e fui contratado. E tinha a molecadinha, a gente trabalhava em uns 4, 5 office boy, tinha a parte da gerência que dava os serviços pra gente, a gente se organizava, mas assim, foi uma boa... E aí pegava busão de um lado pro outro. Não, o começo era busão, depois eu comprei uma mobilete, que aí ficou tudo mais fácil, né? Até o horário de trabalho diminuiu, porque você tinha uma quantidade por exemplo, de passagens para entregar. Às vezes eu vinha entregava no centro, entregava no Santos, entregava, por exemplo, na Conselheiro Nebias, ou então alguns prédios, ia na casa da pessoa, tinha o endereço da pessoa que tinha que entregar a passagem. Então era aqueles bloquinhos de passagem, entregava, deixava lá e ia embora. Então assim, finalizando todo o trabalho, a gente conseguia... E aí tinha mobilete, né? E naquela época, você, moleque novo, tal, né? Mobilete era um negócio que eu tive, acho que umas 6, 7 mobiletes, ia trocando, tal, Mas assim, foi um aprendizado. E assim, hoje assim, eu conheço bem o centro de Santos, todas as ruas ali.
E por causa disso. E assim, o bom do office boy também é que assim, a gente tinha as coisas para pagar no banco. Só que você fazia aquela amizade no banco, você nunca pegava fila, né? Você deixava lá e só pegava no final do dia, passava, já tava tudo finalizado e acho que é a parte engraçada, mas assim, era um trabalho, né, de uma baita de uma responsabilidade, porque você tinha que entregar as passagens para as pessoas, tal, tinha que ir no banco, tinha que fazer pagamento, tinha todo um processo que assim, que exigia uma responsabilidade, né? Então, e naquela época você andava com dinheiro vivo também, né? Ia, levava dinheiro em um malotezinho, colocava por dentro da roupa, sabe? Tinha toda uma... Era diferente, né? Hoje em dia é tudo via Pix, tudo automatizado. A gente levava um monte de cheque, que tinha cheque, depósito, fazia. Então, assim, foi um início bem gratificante, assim, de aprendizado. Trabalhei no McDonald's. McDonald's, a primeira loja, quando abriu em Santos, no Gonzaga, a gente foi selecionado, era um time que foi selecionado em Santos, acho que pelo gerente, eu não lembro se era Paulo Sérgio, acho que era o nome do gerente da loja Santos, só que a gente fez treinamento em São Paulo, então a gente saía todo dia de manhã daqui, tinha uns amigos, né, que a gente pegava o busão, tudo pago pelo McDonald's, só que a gente ia lá pra Sé, no McDonald's da Sé, lá da São Bento, fazia o treinamento de como que era todo o processo de serviço, passava por todos os departamentos, porque quando fosse abrir a loja, cada um já tinha o que iria fazer. A loja abriu, acho que foi no dia do meu aniversário, em novembro. Aquela loja da Ana Costa? Dia 6 de novembro, que ano, não me lembro quando faz abriu. muito tempo, foi nos anos 90, né? Não me recordo, mas assim, eu lembro que assim, o primeiro dia, eu não lembro se a inauguração foi no dia do meu aniversário, mas eu lembro que no dia do meu aniversário eu não trabalhei, pedi folga e tal, mas se não foi no dia do meu aniversário, deve ter sido na semana do meu aniversário, porque eu lembro que foi bem perto e também, assim, atendimento ao público, trabalhava no caixa, trabalhava na chapa, trabalhava na parte de recebimento de mercadoria de manhã, os caminhões ali na Costa. E assim, outro emprego que você acaba tendo uma bagagem de responsabilidade, de atendimento ao cliente, de todo o processo. Né? McDonald's era tudo certinho, mercadoria que passasse de X hora era descartada, tinha todo um procedimento que tinha que ser realizado. Colocou lá 10 Big Mac, passou de 10 minutos, aquele Big Mac não pode ser mais vendido para o público, então era descartado e finalizado. Eu lembro que era uma sensação, a inauguração desse McDonald's foi uma sensação na região, né? Porque não tinha, né, assim, era uma baita numa loja no Gonzaga, assim, e a gente tinha um boi, assim, com relação a trabalhar no McDonald's, porque o gerente tinha uma parceria com a Loft, com a Zoom. E a gente ganhava convite, então a gente tava, todo final de semana tava na Zoom, na Loft, por causa disso. Porque ele tinha uma parceria, não sei se o pessoal comia lá, fazia algum... Só que assim, a gente ganhava os convites, então aqueles convites todo mundo participava, ia na discoteca, e era o que tinha no momento, né, assim. Hoje em dia, sei lá, às vezes eu penso, pô, pra onde que a molecada vai hoje, né? Porque antigamente a gente tinha clube, a gente tinha as discotecas. Sim. Eu passei por tudo isso, cara, de carnaval em clube. Eu fui atleta, né, do Vasco, então a gente era sócio atleta. Então aquele sócio atleta tinha uma mordomia boa no clube. Então a gente ia no carnaval, aí saía do Vasco, entrava no Saldanha, do Saldanha ia pro Inter. Então assim, é uma coisa bem legal, assim, que hoje em dia você, sei lá, onde tem baile hoje? Não tem. Antigamente a gente tinha baile da Doroteia. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. E você disse que era atleta, mas você atuava em quê? Eu atuei no judô muito tempo. Legal, pô. Eu fui faixa preta. E natação também, eu fiz natação muito tempo também. Sim. Equipe, treinei no Vasco, com o Zebra. Depois o Zebra levou o pessoal pro Santa Cecília, né? Aí a gente ficou um tempo no Santa Cecília, depois o técnico foi o Márcio Latuf. Mas assim, também, a vida de atleta, a gente que, sei lá, muitas pessoas que estão fora não sabem como que o atleta sofre, porque muito regrado, o treino né? é muito puxado, você não tem... Pô, eu treinava judô, então assim, eu lembro que eu treinava de segunda a sexta. Final de semana, quase todo tinha competição. Então assim, às vezes tinha que perder peso, então corria. Aí tinha que treinar na federação em São Paulo.
Então tinha todo um processo que assim, você fala, pô, atleta, pô, o cara tá lá, mó moleza e tal, mas não, cara, quem vive a vida de atleta sabe que é puxado. Os treinos são puxados para você chegar numa ponta, No nível. num nível alto, tem uma boa. Você acaba perdendo muito da sua vida de passear, de ir pra balada por causa do. Você tinha torneio, então você não podia, né? Sim. Tinha que treinar. Então, assim, tinha todo um. Mas assim, cara, eu acho que eu aproveitei muito a vida de atleta, eu gostava muito. Até me arrependi, porque assim, eu parei o judô, porque eu ia entrar na faculdade. Então, assim, a faculdade era no horário do judô e eu fiquei. E aí, assim, parei. Então, me arrependi e tal, porque eu gostava muito do judô. Depois ainda voltei, aí que o meu filho foi fazer no Inter, a gente foi treinar um pouco lá, com o Pedro deu a liberdade de eu levar ele pra treinar. Só que assim, começamos a treinar, eu treinava, só que assim, a partir do momento que começa a puxar, aí já não quer mais, aí, sabe? Aí eu falei, cara, então não quer ir mais, também não vou ficar forçando. Eu, sei lá, passei por isso, gostava, então assim, se não gosta, não é aquilo, entendeu? Eu prefiro que faça o que goste, Sim. que se sente melhor, tal. Mas assim, o judô te dá uma baita de uma responsabilidade, te dá um monte, uma- um, um grande leque de coisas que você leva pra vida, entendeu? Que assim, é responsabilidade, respeito ao próximo, entendeu? Aos mais velhos, e assim, e acho que hoje em dia até falta muito no jovem, entendeu? Sim. Você não vê, antigamente, você tava num ônibus, eu lembro de pegar ônibus, pô, tinha uma pessoa mais velha, qualquer coisa, se eu tivesse sentado, a gente levantava. Sim. Hoje em dia você não vê mais isso. É diferente, entendeu? né? Mas acho que faz parte da inovação, mas eu acho que, assim, as pessoas que ainda fazem judô, os mais novos, têm um diferencial Sim. com relação a isso, com relação a essa parte de respeito, disciplina. Sim. Eu acho que o judô é uma arte que auxilia bastante aí de você no dia a dia, né? Sim. Você treina, você tá mantendo seu físico, sua cabeça trabalhando e também a parte que você vai levar para o resto da sua vida, né? Sim. Sem contar os amigos, né? As bagunças que a gente fez né? durante um longo período aí de judô aí que a gente ia muito para São Paulo, pegava aqui o ônibus, metrô lá em São Paulo, ia para a federação, treinava, aí depois voltava à noite, treinei com Aurélia Miguel, treinamos com Castropil, tudo atleta de Que legal. ponta da seleção brasileira. E assim, a gente ia treinar só que assim, era pau, né, amigão? Não tinha moleza, você achava que... Mas era legal, bem legal. Passei uma época, a gente fez um treinamento de 15 dias na confederação, num lugar que era da confederação do Rio de Janeiro, da família, acho que era Mamed, não me recordo o presidente. E ficamos treinando atleta do Brasil inteiro, de Minas, do Rio, São Paulo, de todos os lugares juntos. E assim, um treinamento de aprimoramento de tudo, né? Do judô, que era voltado para as competições que tinham, né? Bem legal. Que legal. Como se fosse um regime acordava cedo, Sim. treinava, aí fazia outra atividade, depois almoçava, voltava a treinar, corria. Então, assim, a gente fala, o atleta tal, tá desfrutando. Disciplina total. Mas você acaba perdendo um período bom da sua vida de brincar, de bagunçar, porque você tem ali o seu compromisso, compromisso dia a dia. E assim, quem gosta, né? Então... E nesse período do esporte, você ainda trabalhava ou não? Se dedicava só ao esporte? eu cheguei, acho que eu já até trabalhava na parte eu não lembro qual empresa, né, na verdade, porque eu cheguei assim, quando era mais novo, eu trabalhei na Vasco da Gama, eu trabalhei no McDonald's, eu trabalhei na Telefônica também, que era outro mundo, assim, totalmente diferente. Você entra, se chama DG, a gente não tem noção, né, cara, era aqueles prédios ali, por exemplo, no Canal 3, você entra lá, era milhões de fios ligados, de telefone, então assim, você fala, você tinha que ligar eu tinha que ligar um número de telefone lá, vamos instalar o telefone tal para funcionar.
aí passava a fiação, ligava de um lado, do outro, ó, o número, fazia o teste, tá funcionando. Então, assim, é tudo aprendizado da vida, né? Que você vai levando pra sua vida, pro resto da vida, né? E quando foi que você entrou no ramo da logística? Eu entrei, acho que a primeira empresa que eu trabalhei foi a Hipercom, trabalhei acho que na Rodrigues Alves, na parte de almoxarife. Sim. Aí depois eu fui pra Facina, trabalhei na Marginal, e depois da Marginal eu migrei pro Cerco, Que é lá na Lemoa. na Lemoa, trabalhei assim, eu conheço a gente, né, pessoas que estão em outras empresas hoje que a gente conheceu, tem o Marcelo Nobre, o Jorginho, tudo que a gente vai conhecendo ali né, que a gente Sim. conheceu no dia a dia, que são pessoas que hoje estão na mesma área, mas em empresas diferentes. Sim. Então, assim, e lá no Cerco eu tinha a parte de estimativa de reparo, a gente cuidava dessa parte, e depois eu me lembro que acho que a gente naquela época tinha currículo, né, entregava os Sim. currículos e tal, e aí eu fui chamado para CP Chips, que CP Chips. era um armador, né, Sim. de containers e tal. Sistema, assim, hoje, se você vê o sistema de hoje, com o sistema que eu entrei lá em 2002, você fala, nossa, cara, tela preta, tudo diferente, estimativa na mão. É. E eu entrei na CP Chips, mas eu entrei na CP Chips na parte do financeiro, porque eu trabalhei 1 ano e meio no Itaú, e acho que quando eu saí do Itaú, eu mandei currículo para alguns lugares, e lá na CP Chips me chamaram na parte financeira. Fiquei 1 ano e 1 ano e meio na parte financeira, e depois eu migrei, teve um recrutamento interno, né? Sim. E eu me apliquei e fui chamado, né? E aí foi a parte de manutenção e reparo, logística que a gente cuidava. A gente cuidava daqui do Brasil e da América Latina. Era até com Caribe, Chester Braga você trabalhava nessa Chester época. Braga, tinha o Chester Braga, o Luciano Meneghello e o Fábio Duarte, Fábio Duarte, é verdade. que era meu gerente. É. Assim, a gente tinha uma equipe, cara, que assim, eu vou te falar, difícil de ter, assim, uma amizade que a gente tinha, até hoje a gente se fala. O Chester tá nos Estados Unidos, o Fábio tá aqui de volta, o Luciano acho que tá morando no Sul. Sim. Mas assim, era muito legal, a gente tinha umas reuniões que a gente tinha que ir pra São Paulo, a gente se juntava tudo, ia de carro, era uma bagunça. Mas assim, e o time que também a gente tinha de logística também, baita de um time de logística, né, de equipamentos. Então assim, muitos amigos, tenho padrinho de casamento que trabalhou comigo, que foi meu padrinho de casamento. E assim, são amizades que a gente leva até hoje, entendeu? Então assim, Sim. às vezes o amigo não precisa estar no dia a dia contigo, o amigo tá lá longe, mas se tu precisar dele, ele tá, entendeu? Eu acho Sim. que é bem por aí. O Chester tá nos Estados Unidos ainda? Tá na Califórnia, Caramba, tá de bem que com a vida. chato. Mas Muito bom. mas legal, mas é bom assim, até faz pouco tempo ele me ligou, a gente conversou, mas visitei ele na Califórnia, visitei o Fábio também quando morava em New Jersey, o Chester também chegou a morar em New Jersey, depois ele saiu da Hapag e foi para uma outra empresa, que agora ele tá na parte de seguro e de claims. Mas assim, hoje ele mora na Califórnia, ele surfa, porque ele bom. Gosta, entendeu? Né? E é isso aí, eu acho que é isso aí, a gente tem que fazer o que a gente gosta e Com certeza. ir pra frente da melhor maneira. E quanto tempo você trabalhou na CP Chips? Que depois, na Não, sequência, ela foi... a CP Chips Hapag Lloyd comprou. Foi comprada pela Hapag Lloyd, né? Quanto tempo, mais ou menos, depois? A Hapag Lloyd, se eu não me engano, ela comprou a CP Chips em 2006 ou 2007. Sim. Logo depois, então a gente tinha uma metodologia americana, né? Que era a CP Chips. E depois a gente migrou para uma alemã, né? E foi muito difícil a transição da CP para Hapag, né? Eu perdi muitos amigos, né? Foram demitidos e tal. Porque quando foi comprada, a Hapag tinha um número de funcionários que tinha que ter. Eles tinham um sistema excelente que eles falavam e assim. Então, assim, a CP Chips, por exemplo, tinha 200 funcionários. Quando a Hapag comprou, ela falou assim, ó, desses 200, eu só vou precisar de 100. Sim. Se vira, os departamentos são esses, o sistema vai... Então, assim, muita gente acabou saindo, muita gente... O Fábio, que era nosso gerente, foi um que saiu.
na época, porque não tinha a vaga para ele. E aí, assim, a gente, durante um processo que a gente teve de treinamento, a gente conseguiu, foi até o Chester que teve um treinamento lá em Hamburgo, ele conseguiu conversar com a diretora de claims, e ela falou, manda ele mandar o currículo dele, esse ele já tinha sido desligado aqui do Brasil, ele mandou o currículo dele para lá e foi chamado para trabalhar em Hamburgo, né, que era na matriz. Sim. Então, assim, são coisas que a gente vê que, por exemplo, ele não tinha condições de trabalhar no Brasil, só que ele foi chamado para ser gerente em Hamburgo. Então, assim, você fala, pô, como é que pode, né? Mas, assim, é tudo a parte da metodologia, é quem tá no comando, quem vai escolher as peças, entendeu? E, às vezes, acaba, de repente, ele tinha um know-how muito grande com relação a container, né? Sim. Ele vivia acompanhando a fabricação dos containers na China, e, às vezes, ele não estava muito no dia a dia ali do departamento. Ele estava reportando, ele passava pra gente, que era do M&R, mas ele estava reportando lá na China, estava viajando. Então, assim, aí chegou o momento, tenho isso aqui que tem que ficar. E ele foi cortado, ele tinha um cargo de gerência, eu não me lembro se tinha que ter 1 ou 2, 3 gerentes. E a CP Chips tinha, um gerente de logística, um gerente de M&R. Então, ele talvez a logística tinha que ficar somente com o gerente e ele não foi o cara que foi escolhido, entendeu? Então, mas graças a Deus ele se relocou, assim, bem rápido, né, em Hamburgo. Trabalhou em claims lá um bom tempo. Visitei ele algumas vezes lá em New Jersey. O Chester também, que o Chester ficou aqui comigo no Brasil, mas depois ele se candidatou e foi trabalhar nos Estados Unidos, né? Eu até tinha essa vontade, mas eu passei da hora e não fui. Mas assim, e aí fui tocando aqui, né, no Brasil, a parte de manutenção e reparo, a gente teve que fazer treinamento para os prestadores de serviços, porque era tudo novo, né, sistema novo, a gente não conhecia, a gente trabalhava com o sistema da CP Chips, então implementou um sistema da Hapag Lloyd, então a gente teve treinamento, veio gente de Hamburgo, então assim, e aí a gente tinha que também passar esse treinamento para o prestador de serviço, né, então tem todo um processo, então assim, é uma empresa que aí eu comecei lá, e assim, ela tinha todo um procedimento, assim, era assim, retinho, sem curva. Então, assim, para ter uma curva tinha que ter uma explicação muito, muito, que realmente não daria para fazer do jeito que estava, entendeu? Sim. Mas, assim, depois de tudo isso, depois que a empresa foi se ajustando, assim, a gente via que tinha uma metodologia muito boa, um sistema muito bom. E assim, eu conheci muita gente, viajei para muitos lugares com a Hapag. Com a CP também, eu acabei, na verdade, eu só fui para o Chile, fiquei acho que num treinamento de... Como eu migrei da financeira, não conhecia nada de manutenção e reparo, o primeiro treinamento que teve foi de uma semana da Carrier no Chile. Sim. Põe ele e já vai. Então, vai sem saber nada e vai aprender lá. Então, beleza, tal. O diretor autorizou. O diretor hoje, que foi nosso diretor, hoje está na Hapag no Chile, que é o Paulo Demanovic. E assim, eu fui, aprendi muito, né? Porque assim, tinha o pessoal da Carrier que deu o curso. Era o Bazan, né? Era o Bazan, mexicano, e tinha um ou dois americanos que davam curso, e o Bazan fazia a tradução pro pessoal para espanhol, né? Só que assim, uma baita de uma vivência, né? Que eu nunca tinha ido, assim, porque eu fiz uma parte o treinamento, que é da Carrier, que era uma semana. Uma semana, sim. E depois do treinamento, eu fiquei lá uns dias para fazer auditoria. E aí, tinha uma empresa que fazia a parte de vistoria pra gente, acho que era Serve Containers. E uma das pessoas que era o inspetor lá, Serve Containers, que me acompanhou no processo eu tinha umas unidades que eu precisava ver, que a gente que tinha em sistema, que eu tinha que dar uma olhada, e ele me acompanhou, também aprendi muito com ele. Hoje ele tá na Hapag, só que no Chile, Maurício Ortiz, mas assim, eu acho que foi um conhecimento que vai agregando cada vez mais, né? E aí a Hapag, depois veio a Hapag, depois da CP Chips, e aí a gente teve todo um procedimento, né, de receber os gringos aqui, fazer treinamento, depois dar os treinamentos para os prestadores de serviço, sistema. E assim, juntamos bastante gente, a parte de treinamento foi bem, bem puxada, só que o sistema era bom, realmente o sistema era bom. Por exemplo, eu comecei
quando a Rapag veio, o sistema ainda eram aquelas telas pretas, DOS, estimativa, Depois mudou pro FIS 1, FIS 2, hoje já tá indo pro FIS 3, né? Hoje já tem inteligência artificial, vai começar com uma parte de inteligência artificial, então aquela coisa de estimativa de você ficar olhando todas as fotos tal, a inteligência artificial vai entrar nesse processo para ajudar. Sim. E assim, só que assim, e na Rapag a gente tinha todo um procedimento, de fazer, o departamento tinha a Andressa, e aí tinha a Andressa, o meu diretor que ele veio na época foi o Steve Dines, que era um escocês, hoje ele tá na MSC, na Europa, também na parte de manutenção e reparo, e assim, a gente teve todo o suporte, e aí a gente cuidava aqui no Brasil, somente do Brasil. E aí o Steve teve uma ideia os custos eram altos na Argentina na época, de trazer aquela área para o Brasil para cuidar, né? Então no começo falou, cara, dá pra gente fazer isso? Tá, dá, vamos fazer, vamos. Aí acordamos, né, entre si, que daria pra gente tocar. E aí, cara, minha vida meio que era Argentina e Uruguai, assim, quase de duas ou três vezes semanalmente para ir para lá para incorporar e passar o treinamento, porque assim, era muito difícil eles aceitarem algumas coisas que a gente entendia que não precisava fazer, só que assim, não, tá, a gente já faz isso, e para tirar aquele vício era difícil. Mudanças de paradigma. Então, mas a gente foi implementando diversas coisas, a gente reduziu um custo assim absurdo, de custo de reparo na época, sei lá, de $50 para $30, $25. Então, assim, você fala... Nossa. Era muito grande. 50% é muita coisa. Era muito grande. Então, você fala... foi um desafio grande, né? E trabalhar com pessoas que, assim, uma cultura diferente, né? Sim. Argentino, uruguaio, todos têm uma cultura diferente, cada um tem a sua cultura, mas assim, respeitando, mostrando sempre o que a gente queria eles foram se alinhando. Abrimos depot também, por exemplo, depots de contêineres vazios na Argentina, que não tinha, a gente concentrava tudo na Exogun, que era o porto, já fazia tudo lá, então a gente abriu a Sixa, que eram dois irmãos, Hernan e o Jorge. Sim. Fomos lá, visitamos o depot, fizemos todo o processo, nomeamos. E, assim, eu não sei se hoje realmente eles continuam trabalhando, talvez continuem trabalhando para a Rapag, porque assim, como hoje em dia, agora já é uma outra etapa, né, que foi a próxima fusão da Rapag com a CSAV. Mas assim, na Rapag a gente ainda fez todo esse processo de melhoria e tal, e toda a área do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai ficava sobre o comando do Brasil. Então, KPIs, a gente recebia as instruções Sim. dos Estados Unidos, porque a base era os Estados Unidos, era em New Jersey, e mandava tudo passava aqui pro Brasil, passava os prestadores de serviço, passava internamente pro pessoal de manutenção e reparo, logística, algumas coisas que a gente fazia, diversas coisas, né, na parte da Rapag. Aí na CPX a gente cuidava de tudo, até o México, e na Rapag a gente, quando veio, era primeiro só Brasil, e depois de 1 ou 2 anos a gente assumiu a parte da Argentina e Uruguai sobre a autorização do diretor, né? Foi aceito, e assim, foi a parte de custos, procedimentos, e melhorou bastante. E aí depois, em 2015, veio uma nova fusão, né? Que é um merge, que na verdade foi com a CSAV. É bem diferente da primeira, porque na verdade, assim, apesar de são culturas diferentes, mas assim, a gente tinha um sistema e a CSAV realmente não tinha sistema. Então, sim, era muita coisa que tinha manual e até entrar no processo demorou bastante. Então, assim, por exemplo, a gente tinha todo um processo de garantia, de programa de garantia GMP. E nessa, você diz, nessa mudança que houve, na realidade não foi a CSAV que adquiriu a Rapag Lloyd, né? Na verdade, ela assim, se tornou um merge, um acionista. merge, sim, então foi sim. Assim, só que nessa compra que E teve o ASC também, né? posteriormente, mas assim, nessa compra das Rapag pro CSAV, a Rapag ficou, a CSAV ficou sendo ainda o sócio majoritário de maior porcentagem. Perfeito. Então, assim,
a mesma coisa que teve, né? Implementação de sistema, treinamento de prestadores de serviço, muita coisa que não tinha na CCAV que a gente foi trazendo. Então, assim, a Rapag tinha um processo de garantia que era ali, né? A unidade de garantia, tem todo um processo de MP que é pago, unidades que, de repente, naquela época, lá com mais de 10 anos, que já estariam fora de garantia, a Rapag colocava um programa de MP, pagava aquele programa e a unidade teria que ser reparada para um dealer. Seria garantia estendida, né? Uma Como garantia, se você comprasse um televisor e fizesse uma extensão da garantia. Isso, perfeito. Mais ou menos isso, e a gente fazia esse todo o processo. E aí, quando veio a CCAV, a gente recebeu os containers, tinha container novo, né? Aí a gente olhava os containers e falei, cara, container garantia. Aí, só que ninguém conhecia o que seria garantia. Então, assim, os containers estavam na frota, né? Então, assim, container, a gente pegou em 2015. Então, container 2014 estaria dentro de uma garantia que ninguém sabia como funcionava a garantia. Aí foi todo o processo de explicar como que fazia a garantia, porque o equipamento tem a garantia. E aí tinha muito, naquela época, quando chegou, tinha muita coisa que a CCAV usava, que era... Precisava do equipamento, o reefer, por exemplo. Então, assim, aquele equipamento está variado, mas aquele ali... Aquele está variado, com uma avaria maior, mas a gente pode usar as peças desse aqui para reparar esse. E tocava o pau. Eu lembro porque nós trabalhávamos com as duas companhias, né? CSAV e também com a Rapag Lloyd. E a diferença de procedimentos era brutal, né? Então, exatamente como você está dizendo, né? Então, imagino como foi um conflito muito grande, né? Eu até queria que você detalhasse como foi essa experiência, mas vamos fazer só uma pequena pausa para a gente poder apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores, e aí a gente conta essa história. Mas é rapidinho, não sai daí não, que é pai bola. Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto, e hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões, ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta, então, aqui com Jairo Xavier, que está contando um pouco da história, da carreira, das mudanças que tiveram, né, dentro da própria Rapag Lloyd, né? E a gente estava falando antes da gente fazer o intervalo sobre quando houve a entrada da CSAV, né, no grupo da Rapag Lloyd, que houve uma mudança, né, uma mudança de cultura e tal. Como é que foi essa mudança aí, cara? No começo foi bem bagunçado, viu, Emerson? Assim, a gente tinha que cuidar a gente tinha umas informações, né? A gente recebeu umas informações da CSAV, né? Que, por exemplo, a gente tinha equipamentos, reefers que estavam pra gente, no nosso estoque, entraria como disponível. Aí chegava lá, não tá saindo. Por que não sai? Não tá disponível. Mas estava como disponível, tal. Aí vamos ver. Estimativa. Não, mas não dá para estimar, porque o container não tem peça. Manda uma foto. Aí mandava foto, o container não tinha nada. Tava só a caixa. Cadê as peças do container? Não, usou para outros. Aí falava... E assim, a gente foi indo, né? Aí tinha que reportar tudo isso para o Hamburgo. Falar, cara, esse container aqui tá como disponível aqui, ó. Só que não tem peça, já era o container. Tem que declarar total loss. Tá, mas e aí, quem é o responsável?
Eu falei, cara, ninguém sabe quem é o responsável, então... E foi indo, né, cara, assim, chegou, era uma quantidade muito grande de container que tava em estoque como disponível e, na verdade, eles estavam totalmente canibalizados, né? Então era um procedimento que eles utilizavam, assim, eles eram muito fortes na área de reefer aqui no Brasil, comparado com a Hapag, que era bem pequena, né? Então, assim, eles utilizavam dessa maneira de fazer esse processo para agilizar o processo de liberação do container. Só que aí, enquanto liberava um container, aquele ficava avariado. Só que no sistema, aquele container estava ok, né? E, na verdade, não estava. Mas assim, foi. E aí a gente teve treinamento, teve um pessoal. Hoje eles não estão mais na Hapag, tinha o Alex que cuidava na parte de Itajaí, tinha em Rio Grande, também tinha um outro rapaz que eu não me recordo o nome, em Paranaguá tinha o Luiz. Então, assim, a gente manteve as localidades, né? Que a CSAV já trabalhava com a parte de Menaro. Só que era meio que focado tudo em Santos. Só que aí houve uma pressão da Hapag para que não tivesse mais aqueles locais. Então, assim, aquelas pessoas não ficaram mais, né? Tiveram, assim, a oportunidade de vir para Santos, mas como os caras já estavam tudo com vida tocando nas As suas localidades, uma era sim. Rio Grande, o outro era Paranaguá, o outro Itajaí, não vieram. E aí ficou concentrado tudo em Santos e a gente foi tocando por Santos, né? E foi fazendo da melhor forma. Foi contratado um, foi contratado o outro. E aí a gente realizou todo o processo, treinamento para os prestadores de serviço que não tinham sistema, e fomos fazendo todo, né, o andamento. Aí teve a primeira etapa, que foi o FIS 1, depois mudamos para o FIS 2, e hoje em dia já está migrando para o FIS 3, né, que é a nova ferramenta da Hapag, que tem inteligência artificial para ajudar o processo de estimativa na leitura das fotos, que vai ser implementado aí até provavelmente metade do ano aí. Então vai ter novidade para todos os prestadores de serviços, até para o pessoal interno, né? Mas assim, uma experiência, né, que pra gente que tava da Hapag, foi uma coisa diferente, né? Porque a gente recebeu uma cultura aí diferente de procedimentos, de como eles trabalhavam. Mas a gente foi tocando, acho que cada um no seu departamento, muitos saíram, a parte de diretoria toda da Hapag saiu, né, da empresa, e ficou o pessoal só da CSAV. E aí foi mudando, né, cara, tudo aquilo que a gente tinha vai mudando o tipo de metodologia, né, vão trabalhando das maneiras que eles já de repente trabalhavam e implementando somente a parte de instrução e tal, mas o gerenciamento acaba mudando da forma que eles trabalhavam. E aí a gente vai se habituando, tal, treinando e fazendo o que tem que fazer. Aí a gente não tinha a parte de auditoria, né? Era tudo feito por terceirizados, então tinha uma Cibox, tinha uma Multi, uma Veconinter, que estão fazendo agora a parte de vistorias. E aí depois a Hapag voltou a implementar o sistema que a gente já tinha no passado, que era auditorias locais. Então, assim, o inspetor vai lá no local, faz a vistoria dos containers. Esse último ano de 2025 eu treinei algumas pessoas, pessoas que vieram novas do departamento, levava no terminal, aí falava para ele, ó, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: antes de você ir no terminal, você gera um relatório, vê lá os containers que estão no terminal, aí você pega tudo que está acima de 100 dias. Tudo que está acima de 100 dias, dá uma olhada. Você vê lá, tá guardando reparo. Tá ok. Não, o container entrou no terminal e não tem estimativa. E aí começa a verificar. E aí muitas vezes você vai pegando os gatos, né? Uhum. Então, assim, em vários terminais que eu fui, por exemplo, o container tá lá como gate-in há 200 dias. Aí você chega lá, olhar o container tá variado. Cadê a estimativa? Não colocou a estimativa no sistema. Então, assim, era um gerenciamento que a gente tinha que fazer ainda, que a gente acabava pegando só na parte de auditoria, né? Então, verificava, então o container chegava lá no terminal, cadê o container? Esse container, o que aconteceu? Tá sem peça. Não. Aí, sabe, aí notificava, fazia uma parte de multa, alguma coisa assim, tentava recuperar os valores, mas assim, era uma coisa que meio que diferente, né? Então a gente começava a pegar os problemas, tentei passar pro pessoal novo aí que entrou,
a melhor forma de vistoria, de analisar os processos, realmente se é preciso aquele tipo de reparo, se não é, se dá para utilizar do jeito que está. E, assim, eu acho que é uma coisa que eu aprendi, né, de pessoas que me passaram conhecimento durante a minha trajetória, que eu também tentei passar para todo mundo que estava no dia a dia ali no redor, né? Então, eu acho que assim é o mais importante. Aí depois disso teve um novo merge com a UASC, que pra gente realmente Não mudou muito. não mudou muito, né? E depois veio a Nile Dutch, também não mudou muito, que assim, eram empresas que, né, estavam uma da É verdade, África, teve a Nile Dutch, é verdade. uma do Middle East, então assim, mas assim, pro Brasil realmente não mudou, porque aí continuou a parte da coordenação toda feita ainda pela antiga gestão da CSAV. Sim, as coisas que a gente já vai aprendendo no dia a dia, a gente leva... Eu tive muita coisa boa, eu viajei muito, eu fui para os Estados Unidos, fui para Argentina, fui para Brasil, viajei acho que todos os portos. Então, assim, coisas boas que você leva, e tem coisas que não são tão boas, então mas você filtra para sua vida, né? Não só pro profissional, você leva também para sua vida dia a dia. Então, assim, é isso que eu quero. Eu aprendi muito, assim, às vezes não tentar gastar muita energia numa coisa que não realmente não, você vê que não vai te fazer bem, assim, algum tipo de coisa que não vai te fazer bem, você tenta não gastar energia ali, você gasta energia onde que você acha que vai ser produtivo, e acho que é mais ou menos isso. Mas assim, aí teve a parte dessa nova merge com a UASC e com a Nile Dutch. Nile Dutch, que realmente para a área Brasil não tocou nada, né? E hoje em dia, assim, vai vir coisas novas aí para Hapag e um monte de coisa nova aí no mercado, né? Inteligência artificial, hoje em dia ela tá entrando forte em tudo, né? Então, assim, eu acho que para auxiliar aí os armadores, tudo, acho que é uma boa ferramenta, na verdade. Não só isso, acho o Smart Reefer agora também, né? Sim. Tá vindo com tudo também para possivelmente, claro, primeiro vem com aquela questão comercial para você poder vender para os exportadores e importadores a questão do monitoramento, mas também vai vir a questão técnica aí também, né? Sim, tem todo um, assim, essa parte do Smart, eu me lembro que quando a gente iniciou o processo de instalação, aí muita gente fala, pô, mas para que vocês estão colocando, né, um GPS no container dry? E, assim, N coisas, né, para ver onde aquele container tá, a Hapag tá sabendo, se tiver algum problema de detention, de demurge, ele consegue verificar através do monitoramento. E também tem a parte de roubo. Eu participei, por exemplo, de um caso de um reefer que foi roubado e a gente conseguiu encontrar ele através do monitoramento. Entramos no site, olhei uma localização e tal. Ah, tá em tal lugar. Você conseguia ver direitinho onde estava. Na verdade, era um galpão grande que vinha de uma rua a outra. O container estava lá dentro, no caminhão. Aí a gente passou a localização para o cliente, que passou para a polícia fez a verificação, chegou no local, o container estava lá. Sim. Roubo, furto, entendeu? Então, assim, eu acho que e assim, e também para o cliente ter uma melhor visão do procedimento, da carga dele, se realmente ele estufou a carga na temperatura que está solicitando no BL, se aquela carga foi... por que a carga ficou 2 dias no terminal desligado? Então, assim, e aí ajuda também a cadeia a melhorar, né? Sim. Porque, de repente, o terminal fez um desligue, não falou nada, e a unidade ficou desligada. Às vezes pode ser um problema, realmente, a unidade ficou desligada por algum problema, ou então, às vezes, o terminal teve algum problema, não reportou, e você acaba pegando essa informação e reportando, por que esse container ficou desligado tanto tempo? Uhum. Aí o terminal ficou por isso, aí a gente, dependendo do tipo de carga, a gente colocava o terminal em notes, porque assim, a falha de fornecimento de energia contínua em contrato, né, tá dizendo que tem que ser feito isso. Sim. Então, se o terminal deixou um container desligado 2 dias, ele, Com se certeza. der algum problema na carga, ele é corresponsável. Então, eu acho que essa parte também de monitoramento é boa. E aí, a gente tinha também um procedimento que a gente verificava toda a parte de monitoramento, os alarmes que davam os containers. Então, a gente entrava no sistema, monitorava lá, o container está com alarme... o container entrou no terminal e está com alarme. Aí a gente abria uma mensagem. Isso era complicado, que tinha que mandar mensagem manual, né? Então, o sistema não disparava direto por exemplo, para a Reefer Service fazer o atendimento.
Então a gente recebia, olhava, pô, o container tá desligado, o container tá com, sei lá, um set point diferente do booking. Então a gente conseguia fazer uma melhora no processo, uma agilidade. E também, em algum momento, se de repente tiver uma falha do terminal, a gente consegue verificar e já fazer o procedimento de solicitação de atendimento, alguma coisa de imediato, então, de repente, evitando qualquer tipo de risco na carga. Sim. Que eu acho que, assim, o principal é você atender a unidade e deixar ela ok para que não tenha nenhum problema na carga. Acho que Com certeza. esse é o principal aí do armador. Do custo e tal. Não, o custo a gente vai verificar depois. Muitas vezes a gente tinha container que teve, a gente teve vários casos de containers que descia para Rondonópolis, subia para Rondonópolis e tinha furto de peças no meio do processo Sim. de Ainda tem bastante, viu? de transporte então assim, a gente mandava a reparadora fazer o processo e passar pra gente os valores pra gente passar pro responsável, que fazia a subida do vagão, né? Então a gente passava pra Brado e a Brado seria responsável pelo todo o processo de pagamento aí das avarias. Ainda existe, né? Existe esse processo de roubo de peça. Muitas vezes, eles roubavam a própria carga, né? Faziam um furo no teto para roubar a carga, muitas vezes. Às vezes, dependendo da carga, eles não roubavam, só faziam o furo. Mas, assim, eu acho que uma ferramenta boa. Sim. Tanto pro Dry como pro Reefer, eu acho que é uma ferramenta boa. E hoje, assim, você vê todos os armadores já estão... É a tendência, né? Então, Agora, o Smart Reefer agora em praticamente todos os equipamentos. E também acaba, outro ponto que eu acabei não mencionando foi a parte de custos, porque assim, a gente tem um procedimento, o container chegou, ele tá ok em X data, a gente não vai precisar fazer PTI. Então você não vai pagar energia e não vai pagar um PTI. Sim. Então você vai pagar só uma parte de um visual inspection, que seria um visual na unidade, tá com cabo, tal, não precisa fazer mais nada, não precisa rodar o PTI, a unidade já tá ok no estoque. Então é um giro mais rápido, numa verificação. E assim, às vezes pode ter um problema que aquela unidade de repente está com vazamento, tal, vai pegar lá na frente, mas eu acho que isso deve estar num estudo geral que vale mais a pena Sim. liberar daquela maneira sem fazer PTI, entendeu? E hoje em dia, por exemplo, o Full PTI a gente não utilizava mais, né? Era só Smart. E aí agora nem o Smart muitas vezes a gente só utiliza o visual, que é unidade desceu. Não teve problema durante os 2 últimos meses, tá? Sim. Chegou no depot. Verifica, tá as peças aí? Tá, pode considerar ok. Tá. Então é tudo tecnologia e assim, é maneira mais fácil de você ter uma disponibilidade mais rápida do equipamento. Então você já vai ter um equipamento ok de maquinário, só vai ter que... o que é? Uma lavagem. Lavou o reefer, já liberou. Então assim, aquele container pode sair no mesmo dia. Sim. Entendeu? Chegou, PTI ok, lavou, liberou. E quanto tempo você trabalhou na Hapag-Lloyd? 23 anos, desde a CP Chips, foi desde 2002 Sim. até recentemente, 2025. Isso. Recentemente você deixou a Hapag-Lloyd. Isso. E me fale agora, e novos projetos? O que você tem em mente? Eu ainda não tenho muita coisa, eu tenho algumas coisas em mente, mas assim, como eu saí da Hapag em dezembro, acho que foi 10 de dezembro que eu saí da Hapag, né? Então, assim, aí aquela época, Natal, Ano Novo, né? Família e tal. E aí, janeiro, agora eu tava com meus filhos de férias. Então, assim, eu queria curtir eles, então meio que não queria saber nada de trabalho, entendeu? Quis dar uma brecada. Mas agora eu tenho algumas coisas que eu já tô querendo tocar aí de ter, de repente, alguma coisa ligada à parte da área que eu conheço, de container. Então, assim, de repente, um compra e venda de container, uma locação de container, ou de repente uma assessoria para uma empresa que trabalha com a Hapag, que acho que sistema, em relação a sistema, acho que eu tenho um vasto conhecimento. Então, é muita coisa assim que a gente consegue pegar e a gente estava no dia a dia, a gente sabe como é que funciona. A gente sempre tentava, eu acho que assim, as auditorias também funcionavam não só para você chegar e apontar o erro que o cara mas assim, eu acho que é uma parceria entre armador e prestador para atender um cliente. Então assim, o prestador tá fazendo a coisa errada, você vai lá e você notifica tal. Sim. E você
tenta mostrar para ele o que tem que ser feito da melhor forma para atender o cliente. A gente está em parceria para que a gente atenda o cliente. Então, assim, as auditorias tal, não só serviam só para apontar, chegar lá e fazer assim, você me cobrou 1.000, só que eu tô olhando aqui, é 500. Você me cobrou 200, é só 100. Tem essa parte de redução, mas assim, você tem que também passar pro prestador e explicar para ele o que tá acontecendo. Isso aqui você não precisa me pedir, isso aqui tá dentro do critério. O critério não precisa fazer esse tipo de reparo. Porque às vezes o prestador, como ele trabalha com N clientes, Sim. os critérios são diferentes. Então, assim, a gente realiza dessa maneira, as auditorias fazendo todo um processo. Então, assim, essa parte eu também tentei passar pro pessoal que veio novo, de sempre tentar não só chegar e acho que o prestador de serviço é um parceiro, não é um inimigo, né? Então, sempre tentar em puxar e tentar resolver, entender também o lado. Às vezes o cara tá pedindo porque ele fica indeciso, eu tenho medo do cliente rejeitar. Então, assim, você fala, não, isso aqui você pode cortar, não precisa fazer. Sim. Não, mas o cliente, não, pode, isso aqui já tá autorizado. Se tiver algum problema, você passa para a Rapag-Lloyd, que essa instrução é essa. E acho que é isso. E aí, com relação a projetos, eu realmente ainda tô pensando, de repente, em alguma coisa minha, mas assim, eu também tô aberto aí a alguma coisa de oportunidades aí, com relação à área de manutenção, logística. Quando eu saí, assim, um dia depois, no mesmo dia, recebi N mensagens, Que legal. N ligações, e o que aconteceu, por quê. Então, assim... com a sua experiência que você dia a tem... dia a gente... Com certeza, oportunidades aqui não vai faltar. Mas, assim, a gente aprende muito, cara. Que nem eu te falei, assim, eu tive, acho que, grandes professores, grandes pessoas com muito conhecimento, e assim, acho que tudo que eu recebi eu tentei passar para pessoas que estavam no dia a dia, né? Então, tanto do merge de novos funcionários, de prestadores de serviço, porque eu entendo que, assim, a gente o objetivo da empresa é sempre atender o cliente da melhor maneira. Então, assim, você não pode estar no prestador de serviço matando ele todo dia. Exato. Você tem que estar trabalhando com ele junto para que você consiga atender o cliente, que é o objetivo da empresa, é a carga, liberar a carga, carregar containers cheios e liberação. Então, eu acho que é mais ou menos isso com relação a... E aí, novos projetos, realmente ainda acabei agora, daqui a pouco é o carnaval, eu acho que vai ficar só para depois do carnaval, mas eu já tenho alguma coisa meio realmente montada, descrita aí, para de repente, a partir de março, começar a tocar alguma então coisa. Vamos ver. Estamos no aguardo aí para ver esses novos projetos aí. Vamos ver, já estou estudando inteligência artificial também, Legal. que é uma coisa nova, mas acho que tem a tudo atualização, né? A gente tem que se atualização atualizar. tem que ter Sim. toda hora, né? Eu acho que aprender nunca é demais, né? Eu acho que o aprendizado é tudo. Sim. Agora vamos de história engraçada, na tua experiência profissional, alguma coisa relevante que você gostaria de contar, alguma história de uma viagem, no dia a dia. Lembra de alguma coisa? Histórias engraçadas a gente tem muitas, né, cara? É até difícil. Algumas publicáveis, outras não, né? Muitas não publicáveis, na verdade. Mas assim, cara, eu acho que a gente teve histórias engraçadas de brincadeira no escritório. Às vezes um amigo lá, o cara chega novo, vai lá e pedir algumas coisas assim absurdamente pra pessoa fazer. E teve uma vez que o pessoal pegou a tela do computador, o menino usava óculos, cara, e eles encheram de bolinha daquelas... E aí ele olhava e falou, cara, minha tela tá com problema, tá? E o pessoal fala, não tem nada na sua tela. Aí teve uma vez que aí o pessoal encheu a mala de um menino de pedra, o cara era fortão, ele levou a mala com pedra embora, depois no outro dia que ele chegou em casa. Então assim, a gente tem várias histórias, né, cara? Vários amigos, assim, eu tenho amizade acho que com todos os fabricantes aí, parte da Starcool, Thermo King, Daikin, Kera, assim, o Michael, que hoje em dia não é mais, agora é o Marcelo. Sim. A Daikin, que é o Álvaro, que eu conheço o Álvaro também há muito tempo. A Starcool, que é o Juan, que é uma pessoa que eu conheço
não há muito tempo, porque assim, a Starco entrou para a frota e depois a gente que começou o Juan foi uma pessoa que veio, assim, dava treinamento e tal, um suporte Sensacional. absurdo. Inclusive, todos eles estiveram aqui. Que né? legal. Um abraço a todos eles, Juan, Rafael, Álvaro, Marcelo Gonçalves, Rafael, Maicon. Todo mundo, né? Não, mas é bem legal, cara, assim, eu acho que que nem eu te falei, né? São muitos anos de casa, assim, de trabalho na área. Então, assim, a gente conhece muita gente legal, a gente tem muitos novos contatos, né? Muita parceria, muita amizade. Então, assim, muitas histórias para contar, almoço, sair, às vezes, vamos tomar As uma viagens, cerveja, as né? viagens, né? Então, assim, bem legal, cara. Acho que, assim, faz até você recordar uma coisa que você já nem lembrava mais, que você passou, né? Porque hoje em dia nosso dia é uma loucura, né? A gente tem Sim. um dia muito corrido, mas assim, eu acho que é legal, cara. As amizades que você traz desde lá de trás, eu acho que é muito importante, cara. É uma coisa que é legal. E assim, teve também uma outra história que eu tava em viagem com o meu chefe, que era dos Estados Unidos, né? Hoje ele já é falecido, é o Eugene Tusa, um cara muito do bem. E aí ele ficava no hotel e a gente fazia as auditorias, né? Ele veio pro Brasil, foi logo quando foi a junção CP Chips para a Rapag, né? Ele veio pro Brasil e eu tinha que ir com eles nos terminais, né? Em todos os terminais que a Rapag atendia, né? E aí teve um dia lá que a gente foi para Intermodal. Aí Intermodal, né? Bebia um pouco e tal, beleza, voltamos para casa e eu tinha que pegar ele no hotel no outro dia. Só que eu morava numa rua que tinha feira, cara, e eu deixei o carro da empresa na rua. Aí no outro dia eu acordei para buscar ele, cadê o carro? Aí o cara falou, cara, guincharam, é feira. Eu falei, nossa. Aí sorte que eu tinha meu carro, né, cara, eu fui buscar ele de carro na correria, ele falou, cadê o carro da empresa, né? Ele perguntou pra mim, eu falei, cara, eu deixei num lugar que não podia, guincharam. E a gente tinha que subir, a gente ia viajar. Eu subi com o meu carro, deixamos o carro no aeroporto, acho que a gente ia pra Itajaí. E pedi pro pessoal do escritório, falei, cara, por favor, pega meu carro aí, que o carro da empresa, na verdade, que eu esqueci na feira, cara. Então, e guincharam, levaram, aí conseguiram liberar o carro, mas assim, chegou da Intermodal, cansado, cara. O carro na garagem, o teu carro. Eu veio com o carro da empresa. Falei, cara, a primeira coisa que eu falei, deixei na pracinha onde eu morava, né, cara? Aí no outro dia eu acordo de manhã pra buscar ele, cadê? E tudo com compromisso, né, cara? Tinha que ir pra... Mas assim, histórias bem legais, assim, que a gente leva. Ele chegou aí na minha casa, fiz churrasco pra ele. Assim, são amizades que você leva pra vida, né, cara? Assim, pessoas que nem eu te falei, assim, tem pessoas que você vai levar pro resto da vida, vai lembrar da pessoa sempre, e tem pessoas que vão passar na sua vida que, né, passou legal e acabou, né? E tem umas que você vai levar pra sempre como amigos pra sempre. Até pegando esse gancho, vamos de homenagens, né? Você tá falando sobre pessoas. Tem pessoas que foram importantes na sua trajetória que você gostaria de mencionar? Tem bastante gente, cara, porque assim, que nem eu te falei, né? A gente começa lá do zero, né? Assim, a minha mãe foi a pessoa que, por exemplo, me arrumou meu primeiro emprego. Naquela época que falou com uma pessoa, tal, fez entrevista. Mas assim, depois, cara, eu trabalhei no banco, trabalhei na Facina, trabalhei, né, depois na CP Chips. Que assim, que nem CP Chips eu fiquei 23 anos, CP Chips Hapag Lloyd. Então, assim, eu acho que foi a maior tempo de um emprego, né, assim, que eu fiquei. Então, acho que ali estão as maiores histórias. E, assim, eu conheci muita gente legal, assim, eu tive chefes muito legais, eu tive diretores muito legais. Acho que o Steve é um cara que hoje ele tá na Europa, de manutenção e reparo na MSC, mas, assim, era um diretor que eu tinha, cara, que, assim... ele me ajudou muito, né, na época de salário, porque eu não tinha, por exemplo, eu não sei nem qual era o cargo, que na verdade era manutenção e reparo, deve ser coordenador, alguma coisa assim. Só que era diretamente com ele, então não tinha uma gerência, não tinha nada. Então, assim, tudo era tratado diretamente com ele. Então, assim, eu vivi muito aquele mundo ali da promoção, de como que funcionava.
a nota de, vai ter um bônus, qual é a nota do funcionário, vamos fazer, então eu vivi muito daquilo, e assim, eu acho que ele me deu um grande level, assim, no meu salário na época, que assim, era defasado, e muita gente que tinha antes, não dá, não tem como te dar um aumento de 50%, entendeu? E o cara chegou lá, uns escocês do nada, chegou e falou, cara, é isso que... Eu falei, cara, sabe, o meu primeiro aumento foi 30% do salário, depois no outro mês, no outro ano ele meteu mais 20%. Então você fala, cara, hoje em dia você fala de um aumento de 2%, 3%, 4%. Então ele chegou, sabe? E assim, eu acho que é um cara que eu tenho muito carinho por ele, assim, e do jeito que ele tocava também a parte, assim, a gente tinha ele alugava a quadra de futebol pro pessoal jogar, ele tinha, chegava no final do ano, cara, ele pegava e falava assim, vamos comprar comida, fazer uma ceia no escritório, todo mundo se juntava, e assim, um escocês que estava aqui no Brasil, perdido, assim, né, porque ele ficou um tempo, mas assim, um cara de um coração, assim, enorme. Cara, outros 2 amigos que eu tenho até hoje, que é o Fábio Duarte e o Chester, que eu entrei com eles, né, na verdade, e assim, a gente é amigo até hoje, acho que qualquer problema você pode contar, e tem amigos também prestadores de serviços que hoje também estão em outras áreas, mas que você tem aí no coração, e eu acho que é isso, eu acho que com relação... É que assim, a gente falta nomes, né, cara? Pois é difícil lembrar de todo mundo. O Paulo também foi um diretor que eu tive, que, assim, é um gentleman, na verdade, porque ele era muito correto, assim, era até... O pessoal brincava, porque ele tinha uma elegância, assim, fora do normal, né, cara? Então... Mas, assim, são pessoas que você leva pra vida, acho que... Amigos que você vai ter aí sempre pro resto da vida, e acho que é isso, na verdade, de repente falta pessoas, né, claro, algum momento aí que de repente passou, você teve algum problema e te ajudou, mas assim, eu acho que são pessoas que eu pude contar e assim, me deram ajudas, que nem o Fábio foi um cara que na época, assim, quando eu vim do financeiro, eu não tinha experiência nenhuma de manutenção e reparo, e eu tava no financeiro, e eu lembro que, assim, o financeiro não queria me liberar, e ele bateu o pé, cara, e assim, é difícil você chegar, porque eu cuidava da parte do financeiro de Emenar, das faturas, então fazia todo o processamento, né, então eu comecei a gostar daquilo lá de reparo, e aí abriu a vaga, eu me candidatei, só que tinha um outro lado que não queria te liberar, ele falou, não, mas eu quero, e aí o diretor, tá ligado? O diretor que era o Paulo na época, podia falar, não, cara, mas, pô, a diretoria lá não quer, então não quer entrar em atrito, não, mas ele falou, não, quer, tal, tem certeza? E aí eu me lembro que na época ele falou comigo, ele falou, cara, eu tô te trazendo, vê se não vai pisar na bola, pelo amor de Deus, né, cara? Porque tem todo esse processo, né, cara? Às vezes a pessoa não quer te liberar, então, assim, são N situações, mas, assim, eu acho que é bem por aí, cara. Eu acho que são pessoas que você tem como amigo que, de repente, te ajudaram no momento que você tava meio que, sabe, meio buscando alguma coisa nova e você aprendeu muito ali. Eu acho que depois daquilo, cara, que nem eu te falei, CP Chips, eu só tive essa viagem pro Chile, eu tinha até outras marcadas, mas eu não fiz por causa que logo veio a Rapag, aí meio que cancelaram as viagens, os procedimentos a gente tinha um schedule de visita, né? Então, assim, tinha os países que a gente ia visitar, Chile, Argentina, aí tinha lá o México, tinha alguma outra coisa, Caribe, né? Tinha Colômbia, que a gente cuidava nessa época da CP Chips. Então, assim, são coisas que te marcam, né, cara? Que eu acho que são pessoas que você vai levar aí realmente pro resto da vida. E tem prestador de serviço que é teu amigo, tem, né, que jogou bola contigo, tem que eu te falei, tem um compadre que não tá mais na área mas foi meu padrinho de casamento, entendeu? Eu me lembro que, assim, o Steve, cara, ele não foi no meu casamento, que ele tava viajando, mas o cara chegou lá, cara, eu falei que ia viajar e tal, eu chamei ele na época, ele me deu $500, cara. Eu falei, cara, o cara me deu $500, ele me conhece, eu falei, pô, sabe? Então, assim, cara, eu acho que o cara tinha um baita de um coração, acho que ele... E ele tá aí na área e tal, ele me mandou mensagem aí, quando eu saí também da empresa.
Mas vamos ver o que vai rolar aí mais pra frente, mas é isso, né? Mas tem muita gente, cara, acho que é até difícil você falar, mas... É difícil, é Porque complicado você lembrar. tem muita gente que participa né, da sua vida, cara. Que nem eu te falei, são pessoas que você vai sempre levar pra vida, amigos. E que nem eu te falei, tem as outras pessoas que passam na sua vida que passaram, Sim. passaram e vão ficar. E teve algum momento de aprendizado, ou você em algum momento ensinou e vida que segue, né? Perfeito. Agora vamos lá. Mais um quadro, Papo de Convés. Aqui o convidado indica um livro. E aí a gente, através do nosso parceiro da Amazon, a gente oferece um super desconto para poder comprar esse livro. Tem algum livro que você gostaria de indicar? Eu acho que um livro que eu posso indicar é Tudo é Rio. Eu acho que é um livro legal para vocês lerem e aprenderem aí um pouco com ele aí com relação a comportamento. Eu acho que vale a pena aí a leitura. Pô, muito legal. Então você que está acompanhando aí, tá vendo já na sua tela aí um QR Code que você vai acessar e você vai conseguir comprar esse livro com super desconto através do nosso parceiro da Amazon. Valeu pela dica. Nada que é esse show. Agora estamos chegando ao final. Então queria agradecer por você ter vindo, ter aceitado o convite, contar um pouco da tua história, seus projetos. Não, eu que agradeço aí, Emerson. Acho que o teu programa aí, acho que é um baita de um programa. Acho que já passaram vários convidados aí, vários amigos, né? Caio, da Transtec, que eu conheço há muito tempo também, né? Marcelo, que já passou por leasings, aí agora tá na Carrier, fabricantes, acho que tem e outros convidados de outras áreas aí também, que a gente acompanha aí o programa e é muito legal, cara. Eu acho que o Sem Calado aí é um programa show de bola aí que... Eu agradeço por ter E você também, né? Tá voando aí, cara. Que isso. Não, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Muito legal a tua história. Tenho certeza que muita gente te conhece, mas não sabia metade da tua história aí. Não, né? são coisas que a gente vai... Que nem eu, às vezes, lembro mais, né, cara? Porque é o dia a dia, a correria, né, cara? É filho, a gente acompanha, que nem agora nessa fase aí, que esses dias aí que eu tô acompanhando eles, assim, velho. Coisa que você não consegue fazer no dia a dia, né? E aí você pega o meu filho, vamos andar de bicicleta. Vamos lá, vai jogar bola, vamos lá, vamos de bike. Então, assim, ele já tá com 13 anos, então ele já tá se soltando, sabe? Só que você fica como pai, você fica sempre com... Eu, assim, eu tive meu pai trabalhava muito, né? Era doqueiro. E então, assim, eu aprendi muito as coisas muito cedo, entendeu? Fazer comida, minha mãe trabalhava. Então, assim, meu pai também ficava fora, então, assim, eu tinha a parte do esporte, mas eu também tinha que estudar e me virar pra fazer, né, pra sobreviver ali no dia a dia, sem o pai, sem a mãe em casa. E às vezes eu fico com medo, assim, né, porque o mundo de hoje não é totalmente diferente, né, cara? Antigamente a gente jogava bola na rua. Hoje em dia não tem mais isso, né, cara? Bola, a molecada joga onde? No clube, vai jogar no clube, vai jogar no society. Sim. Mas assim, eu tento acompanhar eles, né, cara? Tanto meu filho, que tem 13, e minha filha, que tem 7. No dia a dia aí, porque não é fácil, né, cara? A gente tem 2 filhos aí, com certeza. É puxado, né? Com certeza. Mas legal. Mas antes da gente finalizar, tem mais um quadro final, que é o A Deriva. Eu vou dizer algumas palavras, fazer algumas perguntas e você disserta sobre o que você quiser sobre isso. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Uma pergunta que é praxe, mas tem que perguntar, não tem jeito. Família. A importância da tua família na tua trajetória profissional. Cara, eu acho que família é tudo, né? É o teu chão, na verdade. Eu acho que nos momentos que você vai precisar é quem vai te ajudar. Sim. Eu tenho minha mãe até hoje, né? Na verdade, assim, qualquer coisa que eu preciso, cara, eu peço, ela vai estar lá, entendeu? Pra ajudar. Eu acho que eu tenho ainda essa... Minha mãe faz 80 anos esse ano, cara, mas assim, ela é totalmente... sei lá, ela é muito...
ela faz, assim, ela é uma pessoa que ela não consegue ficar parada, sabe? Ela tem aquele motorzinho que E qual o nome dela? é Maria Amélia. Dona Maria Amélia, em homenagem para Dona Maria Amélia. Dona Maria Amélia. E ela sempre me ajuda, cara. Assim, eu preciso, sei lá, eu vou pra intermodal, pô, preciso que fique com meus filhos, ou que durma com eles, né? Ela vai lá, ou ela dorme na minha casa, ou ela dorme eu vou viajar, que nem vai fazer uma auditoria, sei lá, de repente tá na minha semana de ficar com meus filhos, ou a mãe também tá viajando, então assim, minha mãe sempre tá lá, cara, sempre tá lá, ó, meu filho sai da escola, vai almoçar, aí ela gosta também de participar, sabe? Sim. Então acho que assim, a família é tudo, e assim, meus filhos pra mim são tudo, na verdade, eu acho que eu te falei, eu tenho 2, né, uma menina de 7, a Gabriela, e um menino de 13, o Murilo, então, assim, graças a Deus eles são de mães separadas, mas eles se dão muito bem, na verdade. Eles são bem carinhosos, na verdade. Meu filho, às vezes ele é até muito carinhoso. Eu falo pra ele, cara, sua irmã é magrinha, não abraça tão forte que qualquer hora você desloca ela aí. Mas assim, eu acho que a família é a base, né, cara? Eu acho que é ali que você vai aprender o que você vai levar pra vida, né, cara? Sim. Algumas coisas você vai podar, né, vai polir, né, na verdade, o que você aprendeu de uma maneira que você consiga levar melhor. Mas eu acho que a família é tudo. Eu acho que meu pai, assim, sempre eu vi ele trabalhando, então acho que eu entendo que o trabalho é necessário para você crescer, né, cara? Então acho que assim, ele conseguiu. Eu sempre estudei em escola particular, né? Eu acho que nunca tive, assim, por mais ele ser um doqueiro, né? Trabalho braçal e tal, acho que assim, ele sempre, ele teve muito tempo fora, assim, né, porque ele trabalhava de turno, então assim, muitas vezes eu não via ele, né, via mais final de semana, porque tinha turno e tal, e estudava e tal, e assim, a minha mãe foi aquela pessoa que participou de tudo, cara, na- no esporte, me acompanhava, torneio, essas coisas, E, ela tava lá no dia a dia. e até a próxima pergunta, até referente a isso, ao esporte, né? Da tua experiência que você teve no esporte. Qual foi o principal aprendizado que você trouxe para tua vida? Cara, o esporte, cara, eu acho que é a disciplina, o respeito, acho que eu acho que são os principais pilares, na verdade, né? Que a disciplina, porque o esporte te deixa te leva numa disciplina. Então, assim, eu sempre no meu trabalho, cara, acho que eu tive sempre a maneira cara, fazer a coisa certa. Aquele ditado, né, cara? Faça sempre o certo, mesmo que os outros estejam fazendo errado, cara. Acho que é mais por aí, sabe? Eu acho que você tem os princípios, então, assim, aqueles princípios. Você sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Então, assim, eu acho que você consegue filtrar e realmente manter o teu princípio ali, o que você trouxe de bagagem da vida. Acho que é mais ou menos isso que você consegue. Então você vai saber o que é certo e o que é errado. Se você fizer o errado, você sabe que está fazendo errado. Entendeu? Se você fizer o certo, você sabe que está seguindo o que você aprendeu. Acho que é bem por aí. Muito bom. E o Santos? O Santos. Como é que tá o Santos? O Santos tá mal, cara. Nem meu filho mais quer ir na Vila Belmiro. É complicado, né, O cara? Santos É tá triste. feio, cara. O Santos tá feio. Mas assim, sei lá, né? Vamos ver o que. Tá mal. A primeira rodada já começamos bem mal, na verdade, né? Mas eu fui, pelo menos no jogo Novo Horizontino, eu fui com ele, a gente conseguiu ganhar esse jogo. Foi 2-1. Eu tô sempre na Vila, né, cara? Eu tenho cadeira lá, então assim, eu tento. Meu filho gosta também, né? Sim. Então eu sempre tento estar lá. Meu filho entrou diversas vezes com jogadores em campo. A última partida ele teve lá no aquecimento. Então, assim, eu acho que você compartilhar desses momentos, né, também com a família, com o filho, com as filhas, minha filha também foi, também já comigo no jogo. Eu acho que é super importante, acho que isso aí eles nunca vão esquecer. Sim. Eu acho que assim, eu acho que assim, de repente, o que eu não tive com meu pai, assim, o que eu tive com a minha mãe, eu tento passar pra eles de estar junto. Sim. Porque meu pai como trabalhava muito, ele realmente às vezes não estava presente. A minha mãe, cara, que eu te falo, na parte do judô,
ela ia em tudo competição. Cara, a gente ia pra Suzano, ia pra Bastos, São Paulo, ia no Ibirapuera, tinha torneio do São Paulo, Palmeiras. Fora os torneios em Santos, minha mãe me acompanhava em tudo, cara. Acho que, assim, foi a pessoa que teve na minha vida sempre, entendeu? Sim. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, assim, eu acho que é bem por aí. Eu acho que, na verdade, são coisas que a gente... Leva pra sempre. Né? Pra sempre. Agora, pra gente finalizar. Você trabalhou praticamente a tua vida toda numa empresa de cultura alemã, né? E a gente sabe que é uma cultura bem rígida, bem profissional. O que você tem, assim, de ensinamento dessa cultura alemã que você vai levar para o resto da tua vida? Eu acho que eles são eles são bem corretos, assim. Eu acho que o alemão, o próprio japonês também, né? Eu acho que são culturas que são bem corretas, são diferentes, assim, né? Os princípios deles. Então, eu acho que é a parte do respeito, que nem eu aprendi na Hapag Lloyd, que assim, se você tá certo, você pode estar discutindo, não discutindo, né? Você pode estar argumentando com o diretor, entendeu? Se você tá falando a coisa certa, a pessoa tem que ouvir, independente se ela é um diretor, se ela... a gente tinha muito esse feedback aí com relação a isso. Então, assim, eu tive um caso, por exemplo, na Argentina, que foi um acontecimento que eu tava lá e eu tinha um treinamento, era da Thermo King na época, e eu saí do hotel, fui pro treinamento, que era o que tava acordado, né, no dia, que acho que eram 3 dias de treinamento dentro da Exogun. E, na verdade, assim, eu fui, né, no treinamento, fiz o treinamento, só que o que aconteceu? Aquele dia tava tendo protesto, que tinha muito protesto na Argentina, greve, né? Então o terminal tava fechado. E aí o diretor que era lá da área, lá, era um diretor que cuidava da parte da Argentina, né? Que era indiano, acho que era indiano na época. Ele falou, cara, cadê o teu funcionário do Brasil? Que ele não tá aqui, tá em greve o terminal, onde ele tá? Tá passeando? E eu tava no treinamento, o diretor me ligou. Eu falei, cara, ele me ligou e falou, cara, tu tá onde? Eu falei, tô aonde? Eu tô no treinamento. Ele falou, não, mas acabaram de me ligar falando que o terminal tá fechado. Eu falei, não, o terminal tá fechado. Quando a gente chegou, o terminal tava tendo greve aqui, mas a gente entrou por a outra entrada e estamos no treinamento. Mandei foto pra ele. Ele falou, não, beleza, só pra saber. E aí passou tal, né? Aí eu voltei da viagem, né? Aí o meu diretor me chamou, né? Falou assim, ó, vamos lá falar com o presidente que ele quer falar contigo. Falei, ixi. Porque assim, foi meio que deselegante, assim, da postura, né? E aí ele falou, cara, o que aconteceu lá? Eu falei, não, teve um treinamento, eu fui no treinamento, eu tinha uma agenda, né? A agenda era isso, o treinamento começava a tal dia, então cheguei num dia antes, aí fui pro treinamento, tá? E assim, essa parte aí do que eu tô fazendo lá, né, cara, cara, eu deixei minha família no Brasil, entendeu? Eu tô indo trabalhar, então assim, pra mim, esse tipo de colocação realmente não foi legal, né? Ele falou, não, e ele era alemão, né? Ele falou, não, cara, tá certíssimo, eu acho que você vai fazer um e-mail, eu tive que fazer um e-mail, você vai reportar isso, falando que e você pode falar o que você falou pra mim aqui, e pode passar pra ele, você vai me copiar, e copia o seu diretor, na época era o Paulo, e assim, muito louco, né, cara, que aí eu mandei a mensagem, cara, o cara pediu desculpa, então, assim, o cara é o diretor, né, então assim, porque é fogo, né, cara, poder, o ego, é uns bagulho que as pessoas às vezes carregam, que não sei. E aí ele pediu desculpa e passou, cara. Acho que foi isso. Acho que é uma coisa que eu aprendi, que o alemão, acho que ele é bem certo, assim, sabe? Ele é bem justo. É um belo exemplo. E eu acho que é isso. Acho que é isso que a gente tem que ser, né, cara? A gente tem que ser justo. Eu acho que nem eu falo, cara, eu trabalhei há anos, né? Tem o prestador e você tá no lado do armador, cara. Mas acho que não é justo você querer, sei lá, fazer tem uma coisa, eu reparei um container, não, eu não vou aprovar esse container porque aconteceu isso, então assim, cara, eu acho que se o negócio é justo, se a coisa foi feita, tá certo, cara, você tem que cumprir com o que você combinado, acho que o combinado não sai caro, então eu acho que se tá combinado aquilo, eu acho que é o que tem que ser feito, então assim, às vezes eu até me vejo no lado do prestador, cara, que eu fico às vezes
Eu tava na parte de Gemenar, cara, mas assim, a gente bate, né, cara? A gente bate bastante, na verdade, né? Sim, eu sei Mas bem. às vezes a gente tá a gente também tem que ver o outro lado, cara, porque assim, sei lá, de repente o dono da empresa não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Sim. E eu mesmo passei na época de merge e tal, de empresas, de o cara chegar numa reunião, que era o dono da empresa, falar isso, não, mas isso, eu falei, cara, não, tá errado, tá aqui, e aí o cara não sabia o que fazer, ele foi com uma informação que não era correta e... Então, assim, eu acho que a gente tem que estar, a gente tava no lado do armador e tal, a gente tem que seguir os procedimentos, mas acho que tudo o que é certo. Então, assim, eu não vou pegar e, não vou cancelar um reparo, vou fazer uma coisa que, para dizer Sim. que de repente eu tô salvando dinheiro pro armador se a coisa não é correta, entendeu? Se o correto eu tenho que pagar, se foi feito o serviço, acho que é mais isso, acho que o certo é o certo, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que tem que funcionar, cara. Eu acho que é o que a gente aprende aí, que a gente traz aí de bagagem. Perfeito. E com essa resposta, que eu concordo plenamente, encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por você ter estado conosco aí, acompanhando. Então já sabe, curte, compartilha com os amigos e você já sabe que toda quinta-feira às 19 horas, sempre um episódio novo para você. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais. Valeu, obrigado. Valeu.